Olá, eu sou Vanessa Lu, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um dia de leitura. Estamos aqui nos deleitando com a coragem de ser imperfeito. Então aproveite e já se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que essa leitura vai mexer com você. A fonte da escassez. A escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação, e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Quando menciono uma cultura com tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha de nossa identidade coletiva, mas que há muitos entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Nos últimos 10 anos, testemunhei grandes mudanças no Zeitgeist do meu país. Identifiquei essas transformações por meio da coleta de dados e as reconheci nos rostos das pessoas que encontrei, entrevistei e com quem conversei. O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática para um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças em nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro, por várias guerras, recessão, desastres naturais de enormes proporções e pelo aumento da violência gratuita e dos assassinatos em escolas. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tamanha força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. E quando se trata do número impressionante de desempregados e subempregados em diversas partes do mundo, é como se todos tivéssemos sido diretamente afetados ou fôssemos próximos de alguém que passou ou esteja passando por isso. A preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo, e em vez de nos unirmos para resolver o problema, o que requer vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Encontrei as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas microsociedades da família, do trabalho, da escola e da comunidade. E todas elas partilham a mesma fórmula de vergonha, comparação e desmotivação. A escassez encontra terreno fértil nessas condições e as perpetua, até que uma massa crítica de pessoas começa a fazer escolhas diferentes e a remodelar os contextos menores a que pertencem. O modo de pensar sobre os três componentes da fórmula da escassez e a maneira como elas influenciam a sociedade é refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver lendo as perguntas, tenha em mente todos os ambientes ou sistemas sociais dos quais você faz parte, seja em sala de aula, em família, na comunidade ou talvez em sua própria equipe de trabalho. 1. Vergonha. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e a mantê-las na linha? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo? O perfeccionismo é uma realidade? 2. Comparação. A competição saudável pode ser benéfica, mas há comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente? A criatividade tem sido sufocada?
As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? 3. Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas? É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando? Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos? Quando vejo essas perguntas e penso sobre a nossa macrosociedade, a mídia e o panorama social, econômico e político, minhas respostas são sim, sim e sim. Quando penso na minha família, sei que essas são as questões exatas que meu marido e eu tentamos superar todos os dias. Uso a palavra superar porque desenvolver um relacionamento, criar uma família, implantar uma cultura organizacional, administrar uma escola ou promover uma comunidade religiosa de um jeito que seja fundamentalmente oposto às normas sociais governadas pela escassez, exige consciência, compromisso e muito trabalho, todos os dias. A macrosociedade está sempre exercendo pressão sobre nós, a não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos, o estado permanente de escassez se torna o modus operandi. Somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que desafiam o ambiente social de escassez. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que chamo de plenitude. Em sua essência, é a vulnerabilidade, enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou o bastante. Se você retornar aos 3 blocos de perguntas sobre escassez e se perguntar se desejaria ficar vulnerável em algum contexto definido por aqueles valores, a resposta para a maioria de nós é um sonoro não. Se você se perguntar se essas condições o levam a desenvolver o amor próprio e a autovalorização, a resposta é não, mais uma vez. Os elementos mais raros em uma sociedade da escassez são a disposição para assumir nossa vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito de escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Todos queremos ser corajosos. Nós queremos viver com ousadia. Estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente: o que devemos temer e a quem devemos culpar? No próximo capítulo, conversaremos sobre os mitos da vulnerabilidade que abastecem a escassez e sobre como a coragem começa a abrir caminho quando nos mostramos e nos permitimos ser vistos. Capítulo 2: Derrubando os mitos da vulnerabilidade. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Mito 1: vulnerabilidade é fraqueza. A percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade e também o mais perigoso. Quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou de sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes
de mascarar seus sentimentos. Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixarmos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Vulnerabilidade não é algo bom nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias, como o medo, a vergonha, o sofrimento, a tristeza e a decepção. Sentimentos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, trabalhamos e até exercemos a liderança. O que muitos não conseguem entender e que me consumiu uma década de pesquisas para descobrir é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis, é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade, com certeza, é o caminho. Sei que é difícil acreditar nisso, sobretudo quando passamos tanto tempo achando que vulnerabilidade e fraqueza são sinônimos. Mas é a pura verdade. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte, isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador e sim, nós podemos ser magoados. Mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Exibir nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias ao mundo, sem garantia de aceitação ou apreciação, também significa nos colocar numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes de nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. O grande perigo é começarmos a enxergar os sentimentos como fraqueza. Com exceção da raiva, uma emoção secundária que serve apenas como uma máscara socialmente aceitável para muitas emoções secretas, bem mais difíceis que experimentamos, estamos perdendo a tolerância em relação aos sentimentos e, em consequência, em relação à vulnerabilidade. Se quisermos recuperar a parte essencialmente emocional de nossa vida, reacender nossa paixão e retomar nossos objetivos, precisamos aprender a assumir nossa vulnerabilidade e escolher as emoções que resultam disso. Para alguns de nós, é um aprendizado novo, e para outros, uma recapitulação. De qualquer forma, minha pesquisa me ensinou que a melhor maneira de começar é definindo, reconhecendo e compreendendo a vulnerabilidade. A definição de vulnerabilidade se tornou realmente palpável para mim com os exemplos que as pessoas compartilham quando pedi que completassem a frase vulnerabilidade é.
Eis algumas das respostas. Expressar uma opinião impopular. Me defender e me impor. Pedir ajuda. Dizer não. Começar meu próprio negócio. Ajudar minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estágio avançado e tomar decisões sobre seu tratamento. Tomar a iniciativa do sexo com minha esposa. Tomar a iniciativa do sexo com o meu marido. Escutar meu filho dizer que seu sonho é reger a orquestra e incentivá-lo, mesmo sabendo que isso provavelmente nunca vai acontecer. Telefonar para um amigo cujo filho acaba de morrer. Decidir colocar minha mãe num asilo. O primeiro encontro amoroso depois do divórcio. Ser o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída. Mostrar alguma coisa que escrevi a alguma obra ou alguma obra artística que eu tenha criado. Ser promovido e não saber se terei sucesso no novo cargo. Ser demitido. Me apaixonar. Tentar alguma coisa nova. Apresentar um novo namorado para a família. Ficar grávida depois de 3 abortos. Esperar o resultado da biópsia. Fazer exercícios em público, mesmo quando não sei bem o que estou fazendo e quando estou fora de forma. Admitir que estou com medo. Voltar para a partida depois de ter errado muitas jogadas. Dizer ao meu diretor que nós não temos como bancar a folha de pagamento no próximo mês. Demitir funcionários. Apresentar meu produto para o mundo e não ter retorno. Me impor e defender meus amigos quando ouço críticas a respeito deles. Ser responsável. Pedir perdão. Ter fé. Essas ações soam como fraqueza para você? Colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidade é coisa de gente fraca? Voltar para o jogo depois de perder um gol feito é sinal de fraqueza? Não. Vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Verdade e coragem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. É verdade que, quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos, sentimos que estamos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Quando pedimos que completassem a frase, a sensação de estar vulnerável é, as respostas foram igualmente significativas. Então, a sensação de estar vulnerável é tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito decepcionante. É como não ter mais que engolir sapos. É o encontro da coragem com o medo. É estar no meio da corda bamba. Mover-se para frente ou para trás é igualmente assustador. É ter mãos suadas e coração disparado. É estar com medo e empolgado, aterrorizado e esperançoso. É sair de uma camisa de força. É subir num galho alto, muito alto. É dar o primeiro passo na direção daquilo que você mais teme. É estar totalmente presente. É estar muito desconfortável e assustado, mas também se sentir humano e vivo. É ter um tijolo na garganta e um nó no peito. É como aquele momento terrível na montanha-russa quando estamos perto do primeiro mergulho. É liberdade e libertação. É ter medo todas as vezes. É pânico, ansiedade, medo, desequilíbrio, seguidos de liberdade, satisfação, encantamento e depois
Um pouco mais de poder. É arriscar o pescoço diante do inimigo. É infinitamente aterrorizante e dolorosamente necessário. É a de uma queda livre. É como aqueles 2 segundos entre ouvir um disparo e esperar para ver se você foi baleado. É se deixar perder o controle. E sabe qual foi a resposta que apareceu inúmeras vezes em nosso esforço para entender melhor a vulnerabilidade? Estar nu. É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboche. É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É como estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. A psicologia e a psicologia social produziram provas convincentes sobre a importância de admitir a vulnerabilidade. No campo da psicologia do bem-estar, estudos mostram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos riscos e exposições, aumenta grandemente nossas chances de aderir a algum tipo de programa de saúde mais positivo. Para conseguir que os pacientes se comprometam com rotinas de prevenção, os psicólogos trabalham a vulnerabilidade percebida. E o que torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos ter diante de certa doença ou ameaça. No campo da psicologia social, pesquisadores da influência e da persuasão, que examinam como as pessoas são afetadas por propaganda e marketing, realizaram uma série de estudos sobre vulnerabilidade. Eles descobriram que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram, na verdade, os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre o fenômeno de estudo. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão da invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Bom, e ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. E se você nos acompanhou até aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e deixar o seu comentário. O que mais mexeu com você nessa leitura de hoje? Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.